Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma resenha da Trade Flow, mais uma resenha sobre o livro, Axiomas de Zurich. Essa daqui é a terceira parte e hoje nós vamos falar sobre o sexto grande axioma. Então pessoal, hoje nós estamos aqui com, não estão todos, né? Se vocês sabem que nós temos diversas atividades na empresa e às vezes não dá para todos estarem aqui presentes. Esse sexto grande axioma ele fala da mobilidade e a primeira frase fala assim: evite criar raízes, elas dificultam sua movimentação. E o nono axioma menor, no título dele fala assim: uma operação não deu certo, não deixe de levar por sentimentos como lealdade ou saudade, né? Uma operação que não deu certo. Então, e lá ele falou, né, para não ficar agarrado, né, não criar raízes. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre esse não criar raízes voltado pro day trade? Então, o criar raízes aí, ele se encaixa perfeitamente naquelas pessoas que costumam casar com a posição, né? Como o nosso amigo Cardoso aí falou no nosso bate-papo. As pessoas, principalmente iniciantes, eles costumam casar com a posição mesmo indo contra ela, né? E pior ainda, faz preço médio acreditando, criando raiz naquela operação que uma hora vai voltar, né? E a gente sabe que isso daí não é uma verdade. Então eu acho que se encaixa muito, né? O não criar raízes é justamente isso, você não casar com uma operação perdedora, principalmente. E aí, né, se de fato você colocou o stop ali, foi estopado, aonde ele fala para você não ter sentimento, né, nem de saudade, nem de lealdade. É o que? De lealdade é aquela coisa de casar com a posição, e de saudade é você foi estopado, violinado ali, pô, acabou tudo, para de ler o mercado. E o pior, que é o que geralmente acontece, é o sentimento de vingança. Geralmente quando acontece isso, da pessoa ter esse sentimento de saudade, é onde começa a ter a vingança, né? A pessoa tem que se vingar do mercado. Não, pô, me violinou, não, mas agora eu vou entrar porque vai. Aí o mercado volta, faz mais uma perna contra ele. Não, agora eu vou entrar porque vai. Pô, não é possível, cara. Mais uma coisa ruim que acontece também. A pessoa deixa de aproveitar uma boa oportunidade que pode vir depois. Exato. E isso tá aí que você falou, Cardoso, foi aqui. Estopado, aí parece até que você leu agora. De frente para ela não enxerga. Exatamente. Parece até que você leu essa frase aqui, ó. Olha o que fala. Jamais hesite sair de uma negociação se algo mais atraente aparecer à sua frente. Exatamente. É o que você acabou de falar, certo? Exatamente. É aquilo, né? Você tem que reagir aos fatos, né? O próprio axioma de Zurich que ele fala, reage aos fatos à medida que eles acontecem. Você não pode criar raiz. De fato ali, se tiver que virar a mão, você vira a mão né? ao lado que o mercado ele tá te mostrando. Óbvio, se tiver que estopar, você estopa. Mas se for ali, a tua leitura está batendo, não, se é daqui o mercado voltar, eu viro a mão, porque eu sei que aqui vai dar uma movimentação, vai entrar stop, enfim. Você tá ali, você entrou na posição, você não para de ler o mercado. Exatamente. Você vai reagir aos fatos. Pô, deu uma pernada, fez um padrão de reversão, tu já protege, tem que proteger a operação. Não é ficar ali casado com a operação, não. Stop aqui, alvo lá, e o mercado vai ter que fazer o que eu quero. Não é isso. É isso que eu ia falar. Não é isso. O mercado não faz o que a gente quer que ele faça, né? Quem dera que fosse assim, né? Todo mundo estaria rico. Agora tem uma outra forma de interpretar isso aí, que é o seguinte. Essa semana a gente vem falando muito na sala ao vivo a respeito da FIBO de 50%. Que normalmente, né, nos últimos 3, 6 meses aí, não era uma FIBO muito respeitada, né? E constantemente agora a defesa tem entrado muito forte nesse ponto de FIBO. Outra questão também que a gente tem observado é a questão do horário do mercado. Muitas vezes a gente bate a meta na primeira meia hora e por outros tempos a gente fica esperando 1 hora e meia o mercado andar para poder fazer uma operação. O que eu quero dizer com isso? Que apesar da gente só operar FIBO,
a gente tem que estar atento, a gente não pode criar raízes ao ponto de ficar cego, a gente tem que estar atento a essas variantes, né? Exato. Então, pô, às vezes é um ponto de fibra diferente que reverte. No final do ano passado revertia muito no 127 da fibra. Então, apesar de ser fibo, você não pode fincar raiz ao ponto de ficar cego para essas pequenas mudanças de horário também. Por exemplo, agora não está encaixando aquele operacional na abertura do mercado. Tem época que encaixa, tem época que não encaixa. Então a gente não pode nunca criar raízes nem dentro do nosso próprio operacional. Apesar de a gente operar as mesmas coisas sempre, de alguma forma isso é criar uma certa raiz, né? Mas não pode ser 100%, porque o mercado, se fosse tão simples assim, estava todo mundo milionário, né? Então tem essas particularidades, a gente tem que se adaptar a elas. Eu lembro lá no início do nosso curso, o Djair falava muito nisso, né? E a gente às vezes ficava meio que focado, vai fazer um pullback aqui no 61.8, e a gente viu que hoje o mercado já é totalmente diferente. E vejo também em criar raízes quando nós fazemos o monitoramento do índice contra o dólar e a taxa de juros. Às vezes a gente está vendo que o índice está subindo e o dólar está descendo. Mas também acontece do índice subir e o dólar subir. A gente tem visto O índice isso. descer, o dólar descer. Então, quer dizer, não adianta você achar que sempre vai acontecer que o índice está subindo e você vai fazer uma venda de dólar, né? Exato. Então, não pode criar raízes nesse ponto aí também. E aí, mais alguma coisa aí para colocar por enquanto? Não? Vamos seguir Então, aí. eu acho interessante que um axioma vai ligando ao outro, né? Por isso que não adianta. Eu até pulei aqui, mas depois eu vou voltar para mostrar para vocês como é que tem uma ligação. Esse livro, como já foi dito, né? De uma forma, ele é pequeno e é de uma forma bem direta. Ele vai direto ao ponto, não fica fazendo enrolação, né? E ele fala aqui exatamente isso que vocês estão falando. No finalzinho, a conclusão diz o seguinte: diz que você não tem que ficar, você tem que ficar solto. Isso ficar solto também, além de você não se agarrar, né, a posição nenhuma, é assim que eu enxergo também. Você ficar solto também nos seus conhecimentos. Você sabe operar FIBO, muito bem, mas você não sabe operar só FIBO. Você tem todo um outro conhecimento em que dependendo do que acontecer, do que se desenhar no mercado, você vai estar ali pronto para fazer o que ele fala, né? Você tem que estar pronto para que rapidamente qualquer problema que aconteça, né, na sua operação, ou você pule fora, ou qualquer oportunidade que aconteça, você não hesite, você esteja pronto para agir rápido, porque acontece isso, né? Não adianta falar, é igual a mesma coisa, né? A gente vê se desenhando ali. Às vezes o tempo que eu falo assim, compra aí, se por um acaso falar isso. Às vezes só o tempo de comprar aí, quando a pessoa fala, a pessoa já comprou. E quando você perde esse time, sei lá, já andou 2, 3 pontos, já era, você já perdeu o time. Eu acho também essa questão de se jogar solto se encaixa muito na alavancagem, né? Quando o trader ele se alavanca muito, ele já começa a suar frio quando o mercado volta 1 ponto contra ele. Quando você não está alavancado, você consegue jogar mais solto, você consegue respirar mais, você consegue botar um stop técnico, você consegue avaliar o mercado bem com uma tranquilidade melhor. É aquilo, né? Você opera sempre ali com um contrato, quer operar ali com 100 contratos, o mercado vai voltar 1 ponto contra você, tu vai ficar louco, né? Porque você está alavancado, a não ser que você tenha conta de, né? Eu estou falando alavancagem de acordo com a sua conta, né? Com a sua margem ali. Gestão de risco, né? Com a sua gestão de risco, exatamente. Agora, você está ali. Meu irmão, eu posso operar até 5 contratos. Olha só, você não é obrigado a operar com 5 contratos. Você já está no seu limite. Exatamente. Né? Entendeu? Quando você gerencia... E tu não vai conseguir jogar solto, né? Não vai. Não vai porque você já está no limite, está na corda bamba. Ou o mercado vai ou não vai, ou então tu tomou um stop. Se você já está no teu limite, como é que você vai parar para pensar, tomei um stop agora de mão cheia. Acabou, pô. E se você for tentar se vingar, aí que acabou de vez. Aí é só sangrar. Então, assim, eu acho que se encaixa muito essa questão de jogar solto com a questão da alavancagem também, né? É isso aí. Esse 6º grande axioma é muito legal, dá para explorar muito mais.
Não estava combinado a gente fazer o 7, mas eu pulei aqui, olha que interessante isso. A respeito do mercado, o que vocês falam sobre palpite? E aí, palpite, o que vocês acham? E esse daqui, o 7º grande axioma, fala sobre da intuição. Aí o título é assim: se é possível confiar em um palpite que possa... só é possível confiar em um palpite que se possa explicar. Se você tem um palpite, não, meu palpite é esse. Ó, entra aí, por quê? Não, porque tem que comprar aí. Se você não pode explicar... Esquece. Aí vira jogo, né? É furada. É melhor tu Aí você jogar tá uma moeda. torcendo, né? Se tu jogar uma moeda, vai dar 50%. Pronto. Aí você 50% virou de torcedor, igual fala lá na frente, lá, qual o axioma que fala sobre torcedor? Acho que é o primeiro, ou o Não se segundo. torne torcedor, né? Isso, não se torne torcedor. Você acaba se tornando torcedor, né? Quando você faz Exatamente. essas coisas. E é o que ele fala, se você não está podendo explicar o real motivo da sua entrada, você apenas especulou ali. É a Você mesma fala coisa. isso na sala ao vivo o tempo todo. Pessoal, se contando você com a não sorte. consegue explicar por que você fez, não faça. Não pô. faça, pô. Não faça, Não tem exatamente. por que O mercado arriscar. está confuso, não faça nada. E assim, na opinião de vocês, o que vocês acham? Como que a pessoa consegue ter esse discernimento, né? Esse conhecimento? Eu acho que primeiramente a pessoa, para ela entrar numa operação, ela tem que ter 2 motivos que a probabilidade seja mais No a favor, mínimo, né? pelo menos dois é. motivos para ela poder estar entrando ali naquela operação. Seja aí é parte técnica, seja um topo duplo, seja uma FIBO, depende muito do operacional de cada um. Mas você tem que ter pelo menos 2 motivos. Nós que operamos aqui na base, né? Nossa técnica é baseada aqui no livro do Al Brooks. Ele nos passa lá que nós temos que ter pelo menos 2 motivos. Então, se você tiver 2 motivos, já é o suficiente para você estar numa operação. Se você não tem esses 2 motivos, eu aconselho nem entrar na operação. Até porque é importante falar, a plataforma oferece vários indicadores, né? E se você quiser monitorar meia dúzia, 10, é praticamente impossível. E às vezes um não bate Cada um vai falar uma exatamente coisa, com o né? outro. Então ele te prejudica. Então acho que é buscar de 2 a 3 confluências que vá te confirmar e aquelas que você está sempre exercitando e você Isso. confia, né? Exatamente. E E aí, assim, mais essa que é a importância, né, que a gente sempre traz. Isso ficou enraizado na gente. Quem for ver as outras resenhas que já foram feitas, mesmo sem falar de livro, a gente sempre falava de livro, né? A gente sempre falava. O diferencial é você manter os estudos, manter essa rotina, né? O estudo, a literatura tem que fazer parte do seu dia a dia de estudo para você formar o seu operacional. E hoje em dia, infelizmente, não é isso que é passado, né? Em vários lugares é passada uma facilidade. É uma facilidade que não existe, né? O day trade, você não vai virar um operador consistente de mercado do dia para a noite, como, né, já foi dito aqui nas outras resenhas. E assim, por incrível que pareça, é um livrinho pequeno. Esse aqui foi, assim que eu iniciei o curso, foi o primeiro livro que eu li, foi esse aqui. E assim, um livro riquíssimo em conhecimento. Só que eu estou sendo redundante, né? É um livro pequeno e assim, um conhecimento... de fácil leitura, rápido, né? E um conhecimento Conteúdo, vasto, assim, isso aqui te dá uma certa tranquilidade quando você parte para o próximo estágio, que é ler outros livros mais complexos, né? Que cheio de gráfico. É o Brooks mesmo. É o Brooks e o Al Brooks ele vem falando detalhe por detalhe, né? Eu acho que se você ler mais de uma vez e iniciar a leitura ali, fechar os olhos, não adianta. Quando você vê o mercado se desenhando, vem à mente, é incrível, né? Que ele exato. vem ponto a ponto. E tu pode ler 10 vezes. Cada vez que você lê, vai aprender alguma coisa nova. Cara, é incrível. Para quem ainda não leu, qualquer livro do Al Brooks aí, eu aconselho. Né? Isso aí mais para frente a gente pode debater sobre essa metodologia. Legal falar também Mas- sobre 2 palavras que você falou. Intuição e palpite. Palpite eu nem gosto muito, mas intuição eu vejo da seguinte forma. Você quando tem uma
um hábito de estudos, aquilo entra no teu automático, né? Então, é praticamente um conhecimento empírico, né? Você sabe tanto daquilo, aquele conceito está tão forte na tua mente, que automaticamente a tua intuição diz que é um ponto forte de venda, um ponto forte de compra, mas não é aleatório, não, porque todo aquele conhecimento está reunido naquele momento, automaticamente, de tanto que você exercita. É algo que você consegue explicar, né? Que Perfeito. Se você consegue explicar, Perfeito. beleza. Essa tua intuição aí, esse teu palpite... Sim, Não quer dizer não que é vai ser aleatória, certo, né? já Dentre já alguns entra Não é no aquela coração. coisa aleatória, porque assim, existe uma coisa na psicologia chamada percepção visual, né? O nosso cérebro ele é treinado para identificar padrões. Então, assim, com certeza, na hora que aparecer ali o operacional no gráfico, na tua frente, você vai identificar porque você já viu. Então já foge essa premissa de palpite, né? Sim. Você está vendo uma coisa que é palpável, aquilo ali aconteceu, né? Você já viu outras vezes através de backtest ou até mesmo de um gráfico que você viu no livro do Brooks, né? Aquele padrão ele se repete e o teu cérebro ele vai identificar. Não fique preocupado com isso. Por isso que a literatura ela é muito importante, porque quando você for ali a Vera ali, vamos ver, você vai conseguir identificar o padrão quando ele estiver acontecendo. E essa é a importância, né? Além do estudo de livros, da literatura, o estudo do mercado em si, né? Mesmo que você não opere numa conta real, está começando agora, hoje em dia tem a facilidade de operar no simulador, né? E o que o pessoal fala, né? Tempo de tela, isso realmente faz toda a diferença. Né? Você vê o operacional que foi falado lá no livro, se desenhando na tela e como ele se desenha e o quanto ele se repete, às vezes em um dia e no outro dia, nos outros dias, e às vezes um operacional acontece até quantas vezes, segundo o Brooks, às vezes num dia um operacional dele, desenhar. Em média, ele não fala nem operacional desenhar. Uma operação vencedora boa, uma oportunidade boa, normalmente mais de 15 a 20 vezes por dia. Você só precisa de pelo menos 1, 2, até 3, no máximo 3 operações vencedoras ali para você fazer o teu dia ali, quiçá a tua semana. Pô, muito legal isso aí. Quer acrescentar alguma coisa aí, Flávio? Não, só dizer, praticamente o Joe falou tudo aí, que apesar da gente não ter que fincar raiz, vou insistir na contramão um pouco do que diz o axioma, a gente deve, por outro lado, fincar totais raízes no nosso próprio operacional. Se você não operar sempre a mesma coisa, você vai ficar dando voltas, né, pulando de galho em galho e nunca vai conseguir a sua consistência. Então, uma vez que você tem o seu operacional, né, você tem que ficar atento às suas nuances, mas eu acho muito bom a gente também frisar que só vence no mercado aqueles que fazem a mesma coisa. Não, exatamente. O axioma axioma também fala sobre você fazer... Ele é um complementar, ele pega vários perfis, na verdade, né? Porque tem um momento aqui que ele fala também, não tem como você, né? Tem um aqui que ele fala que você tem que fazer a mesma coisa repetir várias vezes, né? Para que você atinja a perfeição, né? O axioma, ele cita, acho que não é questão de operacional, né? Ele bate no ponto de justamente você casar ali com uma posição principalmente perdedora. Então, por isso que é muito bom você ter essa interpretação, né? Porque tem muita gente que lê o livro por ler e aí, às vezes, vendo aqui essa resenha, né? No momento em que lê o livro, vai falar, caramba, os caras falaram, realmente, isso aqui é a interpretação real. Porque tem muita gente que interpreta, às vezes, de forma errada e acaba levando isso para o mercado como se fosse verdade, né? E isso daí atrapalha muito o trader na hora de tomar uma decisão, que é puxar, de fato, aí o gatilho. Então, assim, deixar bem claro que o axioma, ele fala, né? Assim como o Flávio falou, a gente tem sim que manter o nosso operacional, fazer aquilo, né? Vencer por osmose, né? Você tem que fazer aquilo repetidamente, né? Para você se tornar um vencedor. E isso a gente está se falando de operacional, tá? Senão você entra na roda dos ratos. Agora,
em termos de posição, você não pode criar raízes, tá? O axioma é bem claro. E assim, é que nem você falou, né? São vários perfis, porque são vários banqueiros, né? Ele não Isso. pega um banqueiro só. São os axiomas de Zurich, ele pegam vários banqueiros suíços, os que tiveram maior sucesso, né? De fato aí ele vai e começa a indagar e fazer as perguntas e coloca ali os axiomas. Então, assim, por isso que às vezes você vê... E eles expõem aqui também os seus erros e suas falhas, por isso que eles Exatamente. conseguem falar com propriedade. Exatamente, por isso que às vezes você vai ver lá na frente, né, tu lê um axioma e depois você fala, pô, caraca, mas esse axioma aqui tem a ver com aquele, mas muitas das vezes você vai ver um axioma lá na frente que, pô, mas isso aqui está sobrepondo aquele, mas não, são perfis diferentes, e aí você vai ter que ver qual perfil que você se encaixa, né? A verdade não é absoluta, só que o livro ele te dá uma gama ali, você inclusive vai ver a história de duas amigas, cada uma seguiu, né? Uma teve mais aptidão ao risco, outra não, então assim, são perfis de pessoas diferentes, você tem que se identificar com aquele. Tem gente que não tem perfil para day trade, tem gente que tem perfil para swing, tem perfil ali para um buy and hold, né? Enfim, cada um, tem outros só para renda fixa, não mexo com renda variável, quero só botar meu dinheiro ali. Cada um tem sua aptidão, né? Então, assim, são perfis diferentes que você vai se encaixar. É a mesma coisa. E esse não case com uma posição, né? Igual aqui não case com a história é que o banqueiro aqui, né, ele não teve outra alternativa, não é isso. Não tem plano Depositou B, né? praticamente todo o dinheiro dele naquilo dali, casou com aquela posição, só que deu errado e ele acabou sorte acaba quase quebrando, né? Só que ele revê os conceitos e serve de exemplo para todos nós que não é interessante você casar com a posição, né? Apenas os tolos aprendem com os próprios erros. Pessoal, vocês querem acrescentar mais alguma coisa? Não querem, tá tranquilo. Eu acho que já deu pro pessoal entender Acho que hoje a resenha foi até um pouco mais rápida, né, do que de costume. Nas próximas, espero trazer algumas surpresas para vocês e para eles aqui também, que a gente não combina nada, a gente faz aqui na hora, né, a gente conversando, e às vezes eu deixo eles meio sem saber o que eu vou perguntar, mas é isso mesmo, nós estamos entre amigos e operadores e o mercado desafia a gente toda hora, né, então nada mais justo do que eu também lançar alguns desafios aqui com vocês. Pessoal, então com isso a gente encerra aqui a terceira parte do livro Axiomas de Zurich. Tá? Até a próxima, forte abraço a todos e não deixe de nos seguir nas redes sociais.